Darley da V8 Mecânica, esse é o nosso plantão da oficina. Galera, hoje vou fazer um vídeo aqui mais para bater um papo com vocês sobre um assunto que eu vi um assunto na internet, na televisão, principalmente na televisão. A televisão costuma passar um punhado de porcaria pra gente e a gente às vezes acaba engolindo por falta de opção. Mas eu vi um vídeo um tempo atrás do seguinte: um repórter foi a uma oficina mecânica, desplugou um sensor qualquer no carro lá, o carro estava falhando muito, não lembro qual foi, mas ele chegou na oficina mecânica e quis testar a honestidade do mecânico. E ele testou da seguinte forma: ele achou que o mecânico deveria chegar ali, identificou que era um cabo solto, conectar ele e o cliente ir embora sem pagar nada. Bacana? Eu vou mostrar para vocês o meu ponto de vista, como funcionam as coisas. Isso aí hoje não vai ser um vídeo sobre manutenção não, tá galera? Mas é um vídeo mais para a gente acordar e ver como a vida funciona. No país que a gente vive, a gente precisa de dinheiro para sobreviver. A gente precisa de dinheiro para comer, dinheiro para se medicar, para se alimentar, para tudo a gente precisa, para vestir uma roupa boa, tudo a gente precisa de dinheiro. A gente não ganha nada aqui nesse país. É muito complicado. Pelo menos eu nunca ganhei nada assim de mão beijada, como se diz, né? Então o que acontece? O repórter levou o carro a uma oficina e desplugou um sensor qualquer e o carro estava falhando. É claro, tem os mecânicos e mecânicos, né? Uns falaram que tinha que mexer no motor, outros falaram que tinha que deixar o carro para poder ver o que estava acontecendo, outros descobriram o problema ali com 2, 3 minutos, consertaram e mandou a pessoa embora, disse que não ia cobrar nem nada. Eu vou explicar para vocês o meu ponto de vista, tá? No último vídeo eu deixei mais ou menos essa informação já para vocês, mas pode ser que algumas pessoas não viram. A partir do momento que você vai em uma oficina mecânica, leva seu carro para poder fazer uma inspeção ou fazer um diagnóstico, o diagnóstico ele é cobrado. Seja um parafuso que esteja solto, seja um sensor que esteja desconectado, seja um motor que tenha que ser retificado. Esse serviço sempre ele é cobrado. É claro que se você tiver com muito dinheiro e achar um conector desconectado ali, conectar ele e não quiser cobrar do cliente, muito bom, parabéns. Porém, não é sempre que você tem essa disponibilidade, não é sempre que você tem esse tempo para poder gastar e não cobrar nada para ninguém. Vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, tá? Você vai ao médico, eu sempre uso essa comparação porque é muito boa. Você vai ao médico e aí você fala com ele: doutor, estou sentindo uma dor no peito. Sentindo uma dor no peito, não sei o que é. Aí o médico, é claro que ele vai fazer o seguinte: faça esses exames aqui, vai olhar mais ou menos o que você tem, faça esses exames aqui, retorne ao médico de novo, e aí ele vai ver o que deu nos exames, com o diagnóstico que ele fez, e vai te passar um remédio para resolver o seu problema, um tratamento, seja o que for. Porém, a consulta do médico é cobrada, os exames são cobrados. Porém, como se trata da vida da pessoa, ela costuma não questionar. Tem gente também que não quer pagar, né? Isso aí acontece. Tem gente que quer tomar um chazinho para tudo e achando que vai resolver. Porém, na oficina mecânica é da mesma forma. Se você traz o seu carro com problema, seu carro está com um defeito qualquer, o mecânico vai olhar mais ou menos e falar assim: ó, vou ter que deixar aqui para fazer um diagnóstico, ver qual é o problema do seu carro e te passar o que tem que arrumar. Porém, esse diagnóstico é um exame, ele é cobrado também. Bacana? Cada coisa aí, cada lugar tem um preço diferente, cada oficina tem um preço diferente, mas é um diagnóstico que ele é cobrado. A gente tem que ter mais atenção com isso. Se você tem um gato e leva seu gato no veterinário, ele também cobra pela consulta, cobra pelos exames. Da mesma forma, você tem um computador. Seu computador deu defeito, se você levar numa empresa que tem equipamentos para poder fazer testes e tudo, uma empresa honesta, uma empresa que paga seus impostos, vai ser da mesma forma. Eles vão te cobrar para poder dar uma analisada no equipamento e cobrar para poder consertar. É claro que quando a pessoa cobra um diagnóstico, quase sempre ela embute esse preço do diagnóstico na manutenção. Ele dá um desconto na manutenção às vezes. Às vezes se a pessoa pagar a manutenção, ele não cobra o diagnóstico. Isso aí tudo é combinado, mas no meu caso eu prefiro separar as coisas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O diagnóstico é diagnóstico, o conserto é conserto.
eu cobro os dois separados, tá? Para tentar evitar de dar confusão na cabeça das pessoas, mas eu já vi que, infelizmente, ainda às vezes tem essa confusão. Mas a confusão não é pela forma que eu faço a cobrança, não. A confusão é mais porque a pessoa quer tudo de graça. O pessoal está com uma mania de chegar na oficina, entrar com o carro para dentro da oficina. Primeiro problema, o carro tem 1 milhão de defeitos. Se fosse um problema só, bacana. O carro tem 1 milhão de defeitos. E a pessoa acha que vai levar no mecânico e o mecânico vai olhar uma peça só, opa, aqui está o defeito do seu carro, vai consertar e acabou. Pode acontecer, isso não é assim, uma exceção, nunca vai acontecer não. Pode acontecer, é muito difícil. Por que é muito difícil? Porque o carro ele é dividido em vários sistemas, e todos os sistemas podem dar defeito, pode estar com desgastes mecânicos, então tem muita coisa para dar defeito no carro. Só que o pessoal está acostumado ao seguinte: espera o carro dar defeito e parar de funcionar, ele tiver com uma falha muito grande para poder levar no mecânico. Aí realmente costuma ficar caro para poder arrumar e difícil para poder diagnosticar, porque pode ter mais de um problema, tá? Isso acontece com frequência. Eu estou com esse carro aqui, por exemplo, essa Paraty aqui, que ela ainda está para fazer, nós estamos tentando achar o que está com defeito nela, está fazendo diagnóstico ainda. Esse carro aqui é um carro que é o exemplo do que costuma acontecer. O cliente compra o carro, ele não sabe a condição que o carro está, compra o carro quase sempre um carro usado, um carro que não foi realizada a manutenção nele, e compra um carro barato. Ele compra mais pelo preço, não pelo fato do carro estar bom, ele compra pelo preço. Só que aí ele faz o seguinte: ele não quer comprar um carro caro, ele quer comprar um carro bem barato e não quer pagar uma manutenção cara. Aí fica complicado, né? São duas coisas que não cabem, são duas palavras que não cabem na mesma frase, por exemplo, né? Tudo barato, isso não dá. Então o que acontece? A pessoa costuma comprar quase sempre um carro barato, quase sempre ele está com a manutenção atrasada, a pessoa costuma vender ele porque ele está com defeito, isso aí é uma realidade. E quem compra o carro tem que ter essa consciência: vou comprar um carro que está com defeito, vai ser fácil de dar manutenção nele, vai ser barato? Ninguém sabe. Isso aí é só levando um profissional que ele vai poder avaliar para você. Mas costuma, isso aí rotineiramente tem esse problema na oficina, costuma pegar um tipo de veículo desse, ele ficar caro para arrumar e levar bastante tempo, porque ele não tem um defeito só, beleza? Isso aí é coisa que a gente tem que começar a ter essa ciência. Então, hoje eu deixo essa mensagem para vocês aí, e peço até um favor aos clientes que eu tenho aqui da V8 Mecânica. A maior parte deles é bem barulhento. A maior parte dos meus clientes, eles já têm essa consciência que os diagnósticos são cobrados, porque as coisas não são baratas. Pra falar a verdade, galera, para pagar o aluguel de uma oficina onde eu trabalho hoje, o aluguel não é barato, o ferramental não é barato. De vez em quando quebra uma ferramenta, tem que fazer reposição dela, tem funcionário para pagar, tem conta de água, conta de luz. Se eu começar a fazer o serviço de graça para o pessoal, foi só um plug aqui, gastei 20 minutos, já achei, pode levar o carro embora, não tem problema nenhum não. Eu gasto 20 minutos para um, 20 minutos para outro, 20 minutos para outro, no final do dia eu não ganhei um centavo, não tem como pagar minhas contas. É complicado, né? Então esse tipo de coisa a gente tem que começar a ficar atento. Levou para fazer um serviço qualquer, isso é cobrado. Tem um cliente meu, um senhor, eu achei até engraçado essa semana. Eu cobrei dele barato para poder trocar uma correia se eu não me engano, foi do alternador do carro dele. Um carro relativamente novo. Ele achou que eu estava cobrando caro. Eu cobrei quase o preço praticamente que eu cobro para trocar um cabo, uma vela de ignição. Eu cobrei bem barato dele. Ele disse para mim o seguinte, que do jeito que eu cobrei, ele preferia deixar o carro arrebentar a correia. Ele foi ignorante, claro. Mas eu não me importo com isso não. Eu falei com ele que o preço era esse, se ele quisesse trocar, e se arrebentasse a correia também, quebrasse outros componentes porque a correia arrebentou, ela sai batendo em tudo, que ele poderia trazer aqui que eu arrumava para ele, não tinha problema nenhum não. Só que é o tipo de cliente que ninguém quer. Ninguém quer. Porque se fosse fácil para trocar a correia, ele mesmo trocaria em casa. Essa é a realidade, né? Vê um vídeo no YouTube, seja lá o que for, pega a dica com um amigo, a pessoa mesmo faz em casa. A gente leva para a oficina o que a gente não dá conta de fazer. Bacana? Essa é a realidade, viu, galera? E é a mesma forma, a gente vai no médico porque a gente não tem conhecimento de como está o nosso corpo. E olha que é o nosso corpo, hein?
Esse tipo de coisa a gente tem que ter uma consciência, tem que ter a cabeça muito aberta para não começar a ficar ignorante. Bacana? Então hoje eu deixo essa mensagem para vocês aí. Vai procurar um profissional, procure um bom profissional. É claro, procurar o melhor profissional custa muito dinheiro, mas procure um bom profissional que tenha ferramental, que tenha equipamentos para fazer um bom diagnóstico e pague pelo serviço. Não fique com mesquinharia por conta de pouca coisa, porque esse profissional que você procurou, se ele começar a ganhar muito pouco, com certeza ele vai fechar o comércio. Então você vai deixar de ser atendido. Essa é a realidade. Você paga um valor razoável, a pessoa tem como pagar as suas contas, continua investindo na própria oficina e isso vai ser revertido totalmente para o próprio cliente. Ele vai ter, isso aí quase sempre, viu galera? Tem gente que realmente não faz isso. Conheço pessoas que fazem o seguinte, o cara tem uma chave de fenda, um jogo de chave de fenda, chave de boca, martelos, resolve tudo no carro com essas ferramentas, o dinheiro entra, ele não compra nada a mais. Isso é um erro, mas é o que o próprio comércio leva a pessoa às vezes a fazer. Porque o cara sabe que às vezes se ele comprar um equipamento de 15, 20 mil reais, ele não vai ter retorno desse investimento. Isso é muito complicado e é triste, porque aí a gente para de desenvolver. Bacana? Então fica esse pedido aí para vocês e essa orientação. Procure um bom profissional, claro, que não vai cobrar um rim do seu corpo, que não vai te tirar um membro para poder consertar um carro. E da mesma forma, um médico, você tem que procurar um bom médico, um bom carpinteiro, um bom padeiro, porque senão o comércio para de girar. Eu sou doido para montar uma padaria, um dia eu monto uma padaria ainda, e vou procurar um bom padeiro para trabalhar para mim, porque eu sei que um pãozinho de manhã para mim é tudo, e eu dou muito valor a isso. Eu compro pão longe da minha casa, para vocês terem ideia, por conta disso. Eu passo por 6 padarias mais ou menos, até chegar na padaria que eu gosto de comprar pão. Isso quando eu tenho oportunidade, é claro. Não é todo dia que eu consigo fazer isso também. Mas para vocês terem ideia de como as coisas devem funcionar. Bacana? Então é isso aí, galera. Um grande abraço para vocês e até mais aí.